Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas. Estamos hoje celebrando o quarto domingo da Páscoa, com principalmente a leitura do Evangelho, que nos trata a respeito do bom pastor. Então, popularmente, esse domingo sempre foi chamado do Domingo do Bom Pastor. Esta imagem tão maravilhosa de Jesus Cristo, que nos mostra um pouquinho da essência do seu ministério, do seu amor para com o Pai e também do seu amor para com a humanidade, o momento em que Ele mesmo se apresenta como bom pastor. Mas isto está vindo da onde? De onde Jesus tirou esta linda imagem de si mesmo a respeito do seu ministério, da sua entrega ao ser humano? Esta imagem do bom pastor, ela já é muito antiga na história de Israel. E principalmente no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, no capítulo 38, nós temos esta imagem do bom pastor, Deus como bom pastor, que por causa dos seus pastores, e aqui os pastores, melhor, aqui não, mas em Ezequiel os pastores são principalmente os reis judaicos, o rei do povo de Israel, principalmente aqui em Ezequiel, o modo em que eles conduziam o povo afastavam o povo de Deus. Deus havia colocado autoridades segundo o seu coração e essas autoridades se desviaram, se colocaram contra Deus. Então, essas autoridades acabaram também conduzindo o seu povo, o povo de Deus, para distante do próprio Deus. E aí, então, Deus, em um determinado momento, diz que Ele mesmo se tornaria o pastor das suas ovelhas. E aquilo que as suas autoridades não estavam fazendo, Ele mesmo iria fazer, cuidar, orientar, conduzir, buscar as ovelhas perdidas, curar aquelas que estavam feridas. E assim Deus havia prometido, por meio do seu Messias, cuidar das suas ovelhas. E esta promessa, então, Jesus agora diz que está se realizando. Jesus é aquele pastor prometido por Deus para cuidar das suas ovelhas, e não para usar das suas ovelhas, e não para abusar das ovelhas de Deus, mas para cuidar das ovelhas. E qual é a característica que Jesus apresenta aqui no Evangelho de João? Característica que o faz como bom pastor. O bom pastor oferece a sua vida pelas ovelhas. A característica de Jesus Cristo como bom pastor se demonstra justamente no mistério da cruz. A cruz é o momento em que Jesus está dizendo: eu cuidei, eu sanei, eu curei, eu livrei as minhas ovelhas de todas as feridas, de todos os males, de todos os cansaços que a vida pode oferecer, porque tudo isso está entranhado numa vida de erro, numa vida de pecado, algo que o próprio Jesus Cristo, no mistério da cruz, vence pelo teu sacrifício, pela tua morte, pelo teu amor pela humanidade. Porque muitas vezes quando a gente pensa em cruz, a gente só pensa em sofrimento, a gente só pensa em dor, a gente só pensa em sangue. Mas o sangue, a dor, o sofrimento não é o sentido do sacrifício de Jesus Cristo. Faz parte, mas não é.
porque o sentido verdadeiro é o seu amor entregue na cruz. É por amor que ele vai para a cruz. Não é o sofrimento, a dor de Jesus Cristo que salva, é o amor dele. Se o amor dele foi tão extremo que o levou para a cruz, ele só foi por causa do amor. É por isso que ele é bom pastor. Ele é bom pastor porque ele ama. E ama tanto a ponto de ser capaz de entregar a vida. Ama tanto a capaz de suportar os maiores sofrimentos por causa da humanidade. Porque nós muito bem sabemos que quando nós estamos falando de sofrimento, de dor, e estamos falando do mistério da cruz, nós estamos falando de uma cruz que era considerado um dos piores castigos da humanidade no tempo de Jesus, que era a cruz, uma morte lenta, uma morte extremamente sofrida. E Jesus Cristo é capaz de ir para esta morte como bom pastor, não por causa do sofrimento, mas por causa do amor dele. Porque é o amor que marca a vida do bom pastor. É o amor que diz que o pastor é bom. E esse amor é tão grande que é capaz, inclusive, de ir para o sacrifício. Por isso que, nesta liturgia que nós estamos celebrando, a primeira coisa que nós precisamos colocar em nossas cabeças, nas nossas cabeças e nos nossos corações: Jesus Cristo é um bom pastor porque nos ama, porque tem um amor infinito por nós, um amor que não economiza, não é um mercenário, porque o mercenário só quer usar das ovelhas, e o amor, o bom pastor, é aquele bom pastor que se oferece, que se sacrifica, que se doa por amor. E aí sim ele é capaz de passar por qualquer coisa pelo bem das ovelhas. Por isso que nós precisamos, primeiramente nessa liturgia, nos transbordarmos de amor por Jesus Cristo. Pela consciência de que há um amor infinito e maravilhoso que se entregou por nós. E a única resposta, não à altura, porque nós não podemos dar a resposta à altura, mas a única resposta que nós podemos dar a um pastor que nos ama também é amando. Não existe uma outra resposta. Com amor, o amor se paga com amor, e com mais nada. Não tem uma outra moeda para pagar o amor, a não ser com o próprio amor. Não que o nosso amor seja suficiente, mas é o amor que nós temos que Deus aceita como resposta àquilo que nós podemos oferecer ao seu próprio amor. E nós precisamos lembrar que é este pastor, bom pastor, que ama até o sacrifício, é este pastor que ao se apresentar diante de Pedro, no final do próprio Evangelho de João, num momento bem propício, bem favorável, em que eles estavam pescando, depois ao retornar da pesca, estando ali com Pedro, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então faz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Veja só, aqui também tem uma coisa maravilhosa. Tem uma coisa maravilhosa porque aquele bom pastor que ofereceu a sua vida por amor às suas ovelhas, institui depois também Pedro na base do amor para que ele seja também bom pastor. E aí nós podemos então entender que se existe bom pastor, existe boas ovelhas. As boas ovelhas também estão na base e fundamentada no amor, e o próprio Evangelho de João também mostra uma outra realidade, que as boas ovelhas também estão fundamentadas no saber discernir a voz de Deus, no saber discernir a voz de Jesus Cristo.
Existem muitas vozes atualmente que estão nos tentando tirar de Deus. Vocês sabem muito bem. Vozes fora da igreja e vozes dentro da igreja. Isso que é o pior ainda. Muitos canais de YouTube que o máximo que eles fazem é semear revoltas, semear discórdia contra aquela que Deus nos conferiu como a nossa pastora, que é a igreja. Então tome cuidado com esses montes de vozes. Ouça a voz que Deus conferiu para nós ouvirmos. A voz da Santa Mãe Igreja. A voz que vem pelo magistério da igreja, a voz que vem pela tradição da igreja, a voz que vem pelo Papa, que vem pelos bispos, que vem pelos padres, que vem pelos leigos que estão atuando, pelos leigos que estão vivendo a santidade dentro da igreja. São as vozes de Deus para nós, para que a gente possa continuar nesta nossa resposta de amor a Deus, dentro daquilo que Ele nos constituiu. Se a gente dá ouvidos a outras vozes, o máximo que nós vamos produzir dentro de nós são revoltas interiores e não amor. E se a gente não ama como bom pastor, a gente não muda nada. Revolta não muda, rebeldia não muda. O que muda é a santidade, a oração pela nossa igreja amada, aquela que Deus constituiu para nós, como aquela que, na ausência física de Jesus Cristo, nos pastoreia em nome dele. Ame o bom pastor e ame também aquele e aquela que o bom pastor deixou como imagem representante seu, para que possa dar continuidade no trabalho. Amor muda, oração muda, rebeldia não, gente. Rebeldia só produz divisão e cisma. Agora o amor não, o amor unifica. Que nesta celebração do bom pastor, a gente aprenda a amar como o bom pastor ama. Amá-lo e também amar a igreja, amar os que estão na sua casa, porque aí sim a gente assume para nós a característica também de verdadeiros pastores em nome da igreja. E o Senhor nos concede a graça de produzirmos na vida dos outros o amor que Ele também produz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.